Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vim fazer a abertura do vídeo, né? Comecei a gravar ontem na quinta-feira, vi que não tinha feito, né? Hoje é sexta-feira, gravei um pouquinho da minha quinta-feira ontem pra vocês, né? A produção do bolo da massa branca. E hoje fiz a massa de chocolate, tá? Aí gravei um pouquinho aí pra vocês, espero muito que vocês gostem, tá? Amanhã eu dou continuidade no vídeo, tá? Vou subir ele hoje, pra não ficar muito longo, né? E amanhã eu começo a gravar outro vídeo, tá bom? Agora já são 11h30 por aí da noite. Vim fazer só a abertura do vídeo aqui pra vocês, tá bom? Porque eu não tinha feito. Espero muito que vocês gostem, assista até o final, deixe seu like, seu comentário, tá bom? E bora pro vídeo. Bom, pessoal, produzi esse bolo aqui, ó, fiz 4 desse, mas o João comeu um. Ó, esse aqui é o que eu faço, um mini bolo, mêsversário, tá? Aí fiz 4 desse e o João comeu um. Esse aqui é o mini bolo vulcão, tá? Aí eu fiz esse e eu fiz esse aqui, ó. Olha que bonitinho, parece um panetone, o João Vitor falou. Olha, negocinho de pano. Olha. Tá? Tem 9 e por 14 aqui, ó. Tá? Essa aqui tem 10 por 10, tá? E essas forminhas aqui são de 12 centímetros, tá? Então, eu produzi esse, ia produzir mais, mas aí não produzi, tá? Porque eu tive que parar pra fazer janta. Então, esse aqui eu vou congelar, tá? Esse aqui eu vou congelar, esses aqui eu vou congelar e esse aqui também, a massa. Aí, quando sair pedido, eu já tenho massa congelada, porque eu preciso de massa de chocolate pra fazer o bolo de mêsversário que eu tenho pro dia 12, né? Então, ela quer massa de chocolate com recheio de prestígio. Então, essa daqui eu vou deixar guardada, congeladinha. Quando sair pedido, é só descongelar, temperatura ambiente, tá? E montar. Aí eu corto em 3, né? E aí dá certinho. Esse aqui é a mesma coisa, saiu o pedido, é só esquentar. Esquentar também, esquentar o bolinho, tá? Que ele vai ficar congelado, esquentar o bolinho, esquentar o recheio que a pessoa pedir. E aí ele vai assim, ó. Ele vai assim na hamburguera e o recheio vai aqui. Eu vou ver se eu monto uns pra vocês verem como é que vai ficar. Como ficam, né, na verdade. Esse aqui eu vou fazer também um bolo com esse aqui, tá? Por isso que eu fiz essa massa. Então é isso. Aí amanhã eu quero ver se eu faço a de chocolate, né? Que é as que eu tô precisando, na verdade, né? Então é isso. Essas são um pouquinho do que eu consegui fazer hoje. Bom, pessoal, coloquei no saquinho, ó. Essa aqui é sacola que eu comprei em fardo pra mandar as embalagens do pastel. Ah, eu coloquei, ó, não são sacolas usadas. Eu prefiro aquele sulfilme ou saquinho, né, transparente. Mas como eu não tenho, eu usei sacola. E daqui eles vão pro freezer, tá? Até a hora de ter encomenda e usar eles. Então é isso. Aí amanhã eu venho fazendo a massa de chocolate. Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira, tá? Vim fazer a massa de chocolate, tá? Usei 6 ovos. Vou usar 400 gramas de açúcar, tá? 400 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de chocolate, tô usando 32%, e 100 ml de água, 100 ml de óleo e uma tampinha de fermento. Já vou falando pra vocês agora, já no começo, não eu esqueço, tá bom? Essa é a receita, tá? Da massa de chocolate. Pra fazer a massa branca que eu fiz ontem, que eu mostrei pra vocês, é só retirar o chocolate, tá bom? Vou usar essa batedeira aí, porque a minha vermelha quebrou o bol, tá? Ela caiu de cima da geladeira e quebrou o bol. Essa daí eu não vou colocar, vocês vão ver que eu não vou bater a massa tudo junto, porque ela não aguenta, tá? Ela é bem velhinha, e aí se eu forçar ela, ela começa a cheirar queimado. Então, eu vou bater só o ovo e o açúcar, até duplicar de volume. E aí, o
o restante dos ingredientes eu vou colocando na mão mesmo, tá? E vou mexendo na mão mesmo, de baixo pra cima sempre, tá? Já vou falando pra vocês, tá bom? O jeito que eu faço dá super certo, tá? Vai colocando aos poucos e vai sempre mexendo de baixo pra cima. Vou deixar aí passando pra vocês ver, tá bom? E não tem segredo. Aqui tá os 6 ovos e as 400 gramas de açúcar. Bati até misturar tudo e ficou assim. Aqui eu vou acrescentar agora a farinha de trigo, o chocolate 32%, porque eu não achei o 50%, e água e óleo, tá? Vou gravar pra vocês, tá bom? Só vou achar uma posição boa pro celular. Peraí. Bom, aqui eu vou colocar o óleo. Essa colherzinha minha tem 15 ml, tá? Cada receita aqui tem 2 receitas de bolo, então eu preciso de 50 ml. Então, são 2 receitas, eu preciso de 100 ml de óleo. Então, eu vou medir por aqui, ó. 15, 30, e aqui eu boto bem menos. 50. Aqui de novo. 30, ou 15, 30, mais um tiquinho, 50. São 100 ml. Tá? Eu faço assim e dá certo. Tá? Vou colocar aqui, dar uma misturada, de baixo pra cima. Vou pegar a farinha de trigo agora, peraí. A farinha de trigo eu vou usar essa. Eu usei ontem pra fazer os bolos da massa branca. E eu preciso de 400 gramas de farinha de trigo. Eu tô usando essa forminha aqui, ó, do bolo mesmo. Tá, na balança, eu vou colocar 400 gramas de farinha de trigo. Porque como essa vai no chocolate, tá? Só ir colocando 400. E aqui eu vou colocando aqui, ó. Peguei um copo desse de plástico e eu coloquei assim. E a água tá pedindo, pra cada receita pedir 100 ml. Então eu enchi aqui e aí eu vou colocando. Coloco um pouco. Mistura. Coloco mais um pouco. Sempre de baixo pra cima. Acho que tá dando pra ver, né, pessoal? Coloca aqui. E agora, eu vou colocar um pouco de água. Mistura. De baixo pra cima. Então, mistura tudo. Vou pôr o resto da farinha. De chocolate tá pedindo 50 gramas
Quebrou o copo, né, Isa? Minha filha quebrou o copo ali. 50 gramas de chocolate. Então, como é 2 massas, eu vou pôr 100 gramas do chocolate. Bom, o chocolate eu peguei esse aqui, ó. Eu uso ele, mas eu uso 50, mas não tinha. Eu vou usar o 32. Então, eu vou usar 100 gramas. A caixinha de 200, eu vou usar 100 gramas dele. Eu vou usar aqui, mas eu vou medir aqui mesmo. Na balança. Tem 100, 200 gramas. Vou abrir ele e vou tirar 100 gramas. Peraí. Vou abrir, vou colocando e vou pesando. Foi 50 aqui. Vai colocando água. Misturou. Agora tem que colocar aos poucos, pra não ir muito. Aqui. Opa. Mais 19. Certinho. Mistura. Porque ele tá dando pra ver daí certinho. Já, vou mostrar pra vocês como tá ficando. Ó. Aqui de volta. Com o restinho da água. E termino de misturar. Sempre de baixo pra cima. Como tá ficando? Massinha misturada. Não vou colocar o fermento agora. Vou untar as forminhas primeiro, que eu vou usar. E aí, quando eu for passar para as formas, eu venho e coloco uma tampinha de fermento. Vou parar aqui, ó, ficou linda. Vou untar as forminhas. Bom, pessoal, antes de untar as forminhas, peguei esse potinho aqui, ó. Vou fazer um desmoldante caseiro. Vou pegar 2 colheres de farinha de trigo. Acho que eu não vou pegar nem 2, vou pegar uma e um pouquinho. Mas bastante. 2 colheres de óleo. Então, aqui mexeu. Pronto. E 2 colheres de manteiga. Esse é o desmoldante caseiro. A gente que não tem condições de comprar aquele desmoldante, um spray, faz isso aqui, ó. Dá muito certo. Agora pego o pincel. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Aqui, ó. Pega a forminha, que é a que eu vou usar. Vai sair barulho de caminhão, que é lá da pista. Acaba pegando. Não tem... Faz assim, ó.
Vendo? Passando ela toda. Vou passar nas outras. Já volto. Bom, pessoal, passei nessas aqui também, ó. Mini bolo vulcão, tá? Fiz 3, 6, 7, 8. 8 forminhas, tá? E agora eu vou pesar... Ah, vou colocar o fermento e vou pesar elas. Ó, vou colocar o fermento. Uma tampinha. Mistura. Eu acabei de ligar o meu gás, tá? Enquanto eu vou colocando aqui nas forminhas, ele vai esquentando. Vou pegar a balança. Bom, pessoal, peguei a balança. E aí eu vou pesar primeiro essa forma aqui, ó. Essa forma vazia, ela pesa 74. Eu vou tarar ela. E aí, ó. Vou colocar aqui o recheio. Ó, foi 330 de massa nessa aqui, tá? Mais batidinha. Eu vou derreter ela aqui. Aí vou tarar a balança e vou pesar essa aqui agora, ó. Essa pesa 28. Eu taro a balança. Nessa daqui eu coloco 80. Até bem pouquinho. E você tem que tomar cuidado pra não pôr muito, senão ela transborda. Deu 86 foi nessa. Tiro, ponho essa. Essa já foi um pouco mais, porque vai caindo, gente. Eu vou ter que tirar um pouco dessa. Vai descendo muito rápido. Peraí, vou pegar uma colher. Vou pegar aqui mesmo, deixa eu ver se... Essa aqui acabou indo 93 ainda, é muita coisa. Senão na hora de assar, ela transborda, queima tudo. Ó, 83. Eu acho que eu vou fazer com as colherzinhas. Ver se dá certo. Como a balança tá tarada, vai ficar o peso da forminha. Vamos ver se assim dá certo. Vamos ver. 60. Setenta e cinco. 84 essa daqui. Aí vou tirando daqui. Eu vou ver se eu consigo tirar aqui essa espátula. Põe um copo aqui. Vou ver se eu consigo fazer com a colher, peraí. Tá? Vou ver se eu consigo fazer assim. Assim fica mais fácil.
Devia ter pegado no tripé. Então, sem entender. Fica assim, ó. Com 80, 84 gramas, tá? Vou colocar aqui. O pessoal tinha dado uma pausa que tava passando bastante caminhão, fazendo bastante barulho. Ó, tinha falado 8, né? Aí montei mais uma dessa, então são 9 dessa. E aí tinha feito só um desse, né? Montei mais um desse. São 2 bolinhos, ó. Esse aqui. Coloca aqui, não precisa colocar, mas eu vou colocar, ó. Assim. E assim. Ó, agora eu vou passar. Me renderam 3, 6, 7, 8, 9 bolinho vulcão e 2 bolos bentô. Agora vou passar, já volto. Bom, pessoal, vocês viram aí, né, que eu fiz os bolos, coloquei passar agora. Vou dar uma limpada aqui na bagunça e aí vou mexer os recheios, tá? Eu vou fazer um recheio de brigadeiro e um de coco, tá? Que o bolo bentô de mêsversário, ela quer prestígio. Então, eu vou arrumar aqui a bagunça e já volto com vocês. Bom, pessoal, aqui, ó, eu vou fazer o recheio de chocolate. Então, aqui eu coloquei um creme de leite e um leite condensado, tá? E o chocolate, 32%. Vou misturar tudo antes de levar ao fogo, né? Geralmente eu faço 2 cremes de leite e um leite condensado. Esse aqui eu vou fazer um por um. Um leite condensado e um creme de leite. Eu tô com pouco creme de leite. Aí eu preciso fazer os outros recheios, né? Então, é isso. Por isso que eu vou usar só um. Mas geralmente eu uso 2. 2 cremes de leite e um leite condensado. Mas como eu tô com pouco creme de leite, vou colocar só. Eu vou ver ali certinho quantos creme de leite eu tenho. Se eu tiver mais que dê pra fazer, eu coloco e eu aviso vocês. Pera aí, vou lá dar uma olhada no armário certinho. Bom, pessoal, olhei ali, vai dar. Vou colocar então mais uma. Ai, caiu dentro. Oh, Cristo. Mais um creme de leite. Estabanada. Mais um creme de leite, tá bom? Então, 2 cremes de leite e um leite condensado. Bom, liguei o fogo. E agora é mexer até o ponto de recheio, tá? Eu vou vindo mostrar pra vocês. Embora já tenha vídeo aqui, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Aí, quando tiver começando a ferver, eu coloco um pedacinho de chocolate, tá? Vou mostrar pra vocês o ponto que eu vou colocar o chocolate. Vou dar uma pausinha aqui, já volto. Ele já tá quente, tá? E agora eu ponho o chocolate. Vou dar esse tabletinho aqui, ó, tá vendo? Eu ponho dentro e ele vai derretendo conforme vai mexendo. Tem gente que rala, né? Tem gente que dá uma pica em pedacinhos pequenos. Ou não, coloco assim. E você vai mexendo, ele vai rapidinho desmanchando. Como tá muito quente, o recheio de chocolate ele demora mais tempo pra dar ponto, tá? O de ninho rapidinho dá. Mas o de ninho também, assim, parou de mexer um segundinho, ele queima, tá? Então, esse aqui você pode parar um pouco, tá? Não precisa ficar mexendo, porque não vai queimar, entendeu? Ele vai desmanchando, tá vendo? Ali, ó, tá diminuindo já, também. E você vai mexendo e ele vai desmanchando junto com a quentura. É isso. Daqui a pouco eu pego a espátula
pra mexer com a espátula quando ele der mais uma engrossada. Por enquanto eu vou mexendo com o fouet mesmo. E é isso, gente, já volto quando ele pega mais um pouco de ponto. Já deu uma boa reduzida, tá? Mas ainda não tá no ponto de recheio, tá? O meu celular já tá descarregando. Vou pôr pra carregar. Ó, não tá no ponto ainda. Ó, esse é o ponto meu do recheio, né? As bolhas, ó, começam a diminuir, né? Ó, ficam bem... Eu vou desligar o fogo. Desliguei. E vou dar mais uma mexidinha. Né? Ficou assim, tá vendo? E aí, quando ele esfriar, ele fica em textura de recheio. Mas olha o brilho. Né? Agora eu vou passar ele pro recipiente, pôr um plástico em contato e deixar esfriar em temperatura ambiente. Depois eu ponho ele na geladeira até o dia que eu for usar, né? Eu vou prensar o bolo amanhã, então até amanhã eu deixo ele na geladeira. Coloquei ele nesse recipiente, tá? Vou colocar um plástico por cima, pra não criar película, tá? Isso, recheio pronto de chocolate, tá? Vou ver se eu faço de prestígio ainda hoje, tá? Os bolinhos, não sei se vai dar pra ver. Ah, não dá porque meu fogão tem essas bolinhas, tá vendo? Não dá pra ver, mas tá quase pronto. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Peguei um pano, ó, quase prontos, ó. Tá vendo? Os bolinhos prontos, ó. O negocinho foi coisar. Apertou, mas não tem problema que essa parte aqui eu não uso, tá? A parte de cima eu não uso, eu corto ela. Ó, mas ó, cresceu bastante, ó. Tá quente ainda. E os 9 bolos, mini bolo, vulcão. Esses já estão um pouquinho mais frio. Forminha mais fininha e mais menor, ó. Ficaram assim. Depois eu vou desformar eles, mas ó. Ficou assim, fofinho. E é isso. Ficaram assim os bolinhos. Bom, pessoal, ficaram assim. Esses aqui, ó. Vocês estão vendo que eles ficaram assim, ó. Esse aqui já ficou retinho. Não esfareirou muito. Esse aqui já esfareirou bastante pra desformar. Mas não é problema, tá? Por quê? Porque como ele é um bolo vulcão, ele vai recheio aqui dentro e vai cobrir por fora. Então, não dá pra ver, tá? Então, ó. Já o branco que eu mostrei antes pra vocês não ficou assim. Mas, é isso. Os bentô, tá aqui, esse aqui tá quente ainda. Esses aqui já tão frio. Eu acho que é porque eu desenformei frio. Pode ser também. Porque, ó, esses aqui tão quente. Desenformou certinho. Deixa eu tentar pegar pra vocês verem. Não. Ai. Pera aí. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. É o desmoldante caseiro. Ele fica assim. Mas nada que atrapalhe, tá? Então, ficaram assim as massas de chocolate, tá? Ele também, ó. É desmoldante caseiro. Você passa muito na forminha, fica. Mais que você passa o recheio, ó, dá até pra tirar, tá vendo? Ó, ela sai porque é a farinha de trigo, né? Mas é isso. Ficaram assim. Um pãozinho caseiro. Eu não gostei dessa receita, não. Acho que vai ficar bom daqui a pouco. Mas, tipo, se fosse aqueles lá de recheio, sabe aquele negócio lá que você fez? Não. Agora eu vou esticar a massa. Acho que não cresceu por causa do frio. Vamos ver se vai crescer no forno. Primeiro deixa crescer, não.
tomar café amanhã. Né, João? Uhum. O João tá sendo meu cameraman. Aham, sou o cameraman muito bom. Isso aí, tem que ajudar. Vou ficar andando, né? Porque cada vez que ela estica, fica mais maior. Como que eu vou... Dá pra pegar? Tá dando pra ver? Dá pra tá pegando tudo. Tá bom, então. Bom, pessoal, o João Vitor tá sendo meu ajudante. Uhum. Porque o meu celular descarregou. É, por isso que ele tá aqui. É, sem fazer nada e fica triste, né? Tem que ajudar as pessoas. Isso aí, agora eu estiquei, agora eu vou... Ela fica enrolando aí. Cada vez que ela enrola, fica mais grande. Não Existe mais grande? sei, deve existir. É. Agora eu vou Fica pôr aqui, não bem sei se maior. vai crescer, mas vai ficar aqui. Vou pegar outra massinha. Olha lá, gente. Vou... Ela taca essas farinhas, porque se não tiver essa farinha, fica grudando. Isso aí. Aí, se ela ficar fazendo isso, ela tipo Não que gruda. estica pra frente e pra trás, aí ele estica dos lados. Isso aí, tá tudo bem. Aí depois ela estica, aí cada vez que essas partezinhas aqui, ó, tá vendo que essas partezinhas aqui fica grossinho? Então, cada vez que ela estica, fica mais fino. Aí aquelas partes ali, ó, calma aí. Gordinha. Aquelas partezinhas gordinhas, fica mais maior, muito grande. Aí, cada vez que ela enrola, vai ficar mais grande. Vai ficar bem maior. Aí, porque se fazer pequeno, ninguém vai conseguir comer. Só uma pessoa. Ah, mas fez um buraco aqui, hein? Esse aí vai ficar pra dentro. Ah, tá. Verdade. Só fazer assim, ó. Nossa. Né, tá colando. Opa. Nossa senhora. Uhum. Olha. Vai ter que tacar a farinha Um pouquinho pra não encontrar. Mas tá bom. É só pra nós mesmo. Um cafezinho. É, verdade. Né? Porque amanhã... Amanhã é sábado. Nossa, muito bom. Bom, o pai pegou 5 dias de testado, gente. Olha, tá achando que é bom porque vai ficar mais amanhã e domingo em casa. Aham, e depois eu vou ter que voltar pra escola. Tem que estudar. Aham. Terminar de esticar essa. Mãe. Não sei se vai crescer. Ah, tá. Eu ia falar porque você não fica esticando mais. Não, tá bom. Olha o que acontece quando estica mais ali, ó. Rasga. Ela tipo que rasa, mas cada vez que ela enrola... Aí agora ela vai pra cá, vou colocar um lá pra lá e pra cá. Assim. E vai pra cá. E aqui ela vai deixar crescer mais um pouquinho. Descansar mais 40 minutos. Talvez vai dobrar de tamanho. É, porque tipo, tá isso daqui. E aquele ali tá aquilo ali. Quando crescer, eu acho que vai ficar tipo que esse aqui Maior. assim e aquele ali assim, ó. Agora eu vou botar um pano e vou deixar descansar. 40 minutos, já volto. Só como ficou o pão. Até que cresceu. Achei que não ia crescer. Olha. Perfeito.